Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira da sexta semana da Páscoa, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus, nesse dia que nós lemos o Evangelista São João, no capítulo 16, versículos do 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 16 do Evangelista São João, para nós entendermos um pouco o contexto que nos fala Jesus Cristo. Nós estamos próximos então ao momento em que Judas entregará Jesus e ele será condenado à morte. E antes então da sua condenação à morte, ele faz este alerta aos discípulos dizendo que agora parto para aquele que me enviou, seja parte para junto do Pai, porque padecerá a morte e ressuscitará ao terceiro dia. Entretanto, lemos nesta semana o capítulo 16 de São João, justamente porque é onde Cristo fala sobre o Espírito Santo. De fato, estamos nos encaminhando para a conclusão desse tempo pascal. No próximo final de semana, no próximo domingo, celebraremos a Ascensão do Senhor, depois celebraremos o Pentecostes, o envio do Espírito Santo, e com estas celebrações, então, concluiremos este tempo. Então, lemos esta leitura, este capítulo 16 de São João, dentro também deste contexto litúrgico, de que Cristo que sobe para junto do Pai. Mas que, no entanto, não deixa os seus, ou seja, não deixa os seus apóstolos e não nos deixa também desamparados, mas nos promete o envio do defensor. De fato, ele diz: é bom para vós que eu parta, porque se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E nós entendemos sempre que o defensor de quem fala Jesus Cristo é o Espírito Santo. O Espírito que nos conduz, que nos leva para junto do Pai e que continua a conduzir toda a Igreja e conduzir a cada um de nós para que possamos ir ao encontro de Cristo, para que possamos ir ao encontro do Pai. É interessante, no entanto, hoje Cristo que fala, dizendo que quando o Espírito vir, quando o defensor vier, ele nos demonstrará em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. E aqui ele nos diz que o pecado é não acreditar nele, não acreditar no Cristo. É nisto que consiste o pecado. E se nós identificamos que o pecado é não acreditar em Jesus Cristo, a vivência, a vida sem pecado é a vida da fé. É acreditarmos de fato em Jesus Cristo e vivermos dia a dia aquilo que Ele nos pede na Sua palavra. A justiça, Ele nos diz, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e assim recorda-nos de fato que todos somos vocacionados, convidados a estarmos em plena comunhão com Deus. A justiça na Bíblia é sempre procurarmos fazer, discernir a vontade do Pai em nossas vidas. E pela vontade do Pai, então, Cristo irá para junto dele. E nós também devemos procurar viver na justiça. Devemos procurar discernir dia a dia a vontade de Deus, para que um dia possamos estar todos nós com Cristo, no alto dos céus. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. O chefe deste mundo é o diabo, é o divisor. E por isso, quando Cristo diz que o chefe já está condenado, é um anúncio já da sua ressurreição. É um anúncio dizendo que todos aqueles que aderem a Jesus Cristo não são filhos do mundo, não são filhos das trevas,
mas são filhos de Deus, são filhos da luz e tal qual devem comportar-se dia a dia como filhos de Deus, como filhos da luz, deixando de lado o mundo, porque aquilo que o mundo nos oferece nos distancia de Deus, não nos aproxima dele. É por isso que ele diz que o chefe deste mundo, o diabo, já está condenado, porque pela sua morte, Cristo nos traz novamente a vida e nos liberta das amarras do pecado. Assim, nesta semana, nós somos convidados, meditando sobre o Espírito Santo, a pedirmos os seus dons sobre cada um de nós, para que, assim, abrindo o nosso coração à ação do Espírito Santo, ele possa, de fato, nos conduzir até Cristo, nos conduzir até o Pai, até o reino dos céus. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Pai de misericórdia, fazei-nos participar verdadeiramente da ressurreição de Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.